Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e aproveite que é gratuito. Bom galera, cada noite que passa a garganta tá pior. Vamos ver como é que a gente vai fazer amanhã, do jeito que tá. Mas vamos lá. Pedir pra você, amigo rubro-negro, deixar o seu like, deixa a sua curtida, que ela é muito importante aqui pra gente. Não se esqueça de compartilhar os vídeos com os amigos rubro-negros. Uma decisão, cara, com cara de decisão. Por quê? É uma decisão que existe aquele conservadorismo pelo jogo de ida. Conservadorismo esse que me surpreendeu, sobretudo vindo dos donos da casa, do Corinthians. Corinthians tímido, um Corinthians conservador, um Corinthians até então pragmático. Esse pragmatismo, ele chega a um certo ponto do Flamengo, no segundo tempo, e aí sim, ambas equipes bem pragmáticas, e aí dificilmente o 0-0 sairia do placar. Mas até então, era o Flamengo que buscava, era o Flamengo que procurava ter as melhores oportunidades. O Flamengo teve mais volume. Verdade que o Flamengo não conseguiu transformar o seu volume e a sua posse em várias oportunidades. Mas o Flamengo teve oportunidades. O que tem de se destacar desse jogo? O Corinthians marca a bola, a saída de bola do Flamengo, quando era um tiro de meta, quando a bola era parada. Subia com seus jogadores. O que o Flamengo fez? Válvula de saída com o Pedro. Como eu mostro para vocês na imagem, o Corinthians subindo a sua marcação, bola mais à frente para o Pedro. Importante destacar nesse trecho, olha o Arrascaeta. O Arrascaeta está atrás do Pedro. Tecnicamente, não é interessante o jogador da segunda bola estar atrás, exceto se fosse para fazer uma casquinha. Como o Pedro ia fazer a retenção, o domínio, seria legal ele receber um apoio frontal. E a gente observa que, por exemplo, nesta imagem, o Pedro não tem um apoio frontal. Então, na ocasião aqui, acaba dificultando para fazer a retenção e dar um apoio. Então, seria mais importante o Arrascaeta estar, no mínimo, na paralela, ao lado do Pedro. Isso aconteceu em algumas oportunidades. A gente via, inclusive, um Flamengo que buscava essa bola um pouco mais longa, quando o Corinthians, então, subia. Uma outra questão, e ainda sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta é um personagem importante para esse jogo, porque ele é um personagem muito importante para essa história recente do Flamengo. Ele estava se doando um pouco mais defensivamente, estando assim, um pouco mais longe do gol em alguns momentos e colaborando com a linha média do Flamengo. Em muitos momentos a gente viu o Arrascaeta um pouco mais atrás, o que eventualmente não está acontecendo. O Flamengo trabalha no 4-3-3, então era o Arrascaeta ajudando um pouco mais a linha média. Com isso, ficou ainda mais claro, ficou ainda mais evidente a debilidade física desse jogadoraço que é hoje o Arrascaeta. Mas que, infelizmente, assim como na temporada passada, esta vai se repetindo, agora é a pubalgia, problemas físicos. Problemas físicos esses que vão abreviando um dos jogadores mais diferenciados do futebol brasileiro, mas que nos surpreende por ele ter apenas 28 anos. Infelizmente, é um jogador que vai passando por problemas físicos. Vai emendar a temporada do futebol brasileiro com a Copa do Mundo. Se o Uruguai for eliminado na primeira fase, acaba para ele a temporada no dia 2 de dezembro. Ele precisa se cuidar, precisa se tratar, porque infelizmente é muito jovem para estar passando por problemas físicos. Isso pode abreviar essa carreira dele, a longevidade de carreira dele, sem dúvida nenhuma. Mas foi uma peça importante, por mais uma questão de preenchimento de espaço defensivo, até onde a sua condição, né, física o habilitava. Mas não era sempre que o Arrascaeta também estava. Ele também ficava um pouquinho mais à frente, aí sim ali com o Gabigol, com o Pedro, aquilo que a gente já vê, né, repetidamente nesse trabalho do Dorival Júnior, trabalhando nesse 4-3-3, mas apesar disso, né, em alguma parte do jogo, ele sem dúvida nenhuma contribuiu para preencher o espaço, para ajudar na marcação, principalmente pelo lado direito. Ficou claro, inclusive, que o Dorival Júnior tinha uma certa preocupação com o lado direito, e a gente sabe por quê, o lado direito defensivo do Flamengo. Mas que ofensivamente até em alguns momentos faltava um pouco mais de participação. Faltar participação esta que faltou do jogo do Flamengo de profundidade. Era um Flamengo que afunilava, que jogava bastante por dentro, bastante na diagonal, um Rodinei mais preso, talvez por aquele conservadorismo que a gente falou no início do vídeo, esse jogo de ida, de decisão, ambas equipes bem conservadoras, e o Flamengo não tinha aquela ultrapassagem. Com isso ficava afunilando o jogo por dentro, o que facilita a ideia do Corinthians. E como a gente observa nessa imagem, 8 jogadores do Corinthians na imagem.
Um Corinthians que estava protegendo bastante a sua área, que estava tentando aglomerar numericamente com muitos jogadores próximos por dentro. Isso obviamente dificulta. Apesar disso, o Flamengo criava algumas tabelas, criava algumas situações e conseguia jogar por dentro. Mas era muito difícil, porque havia uma enorme concentração de jogadores do Corinthians por dentro, como a gente até vê ilustrado nessa imagem. Um outro ponto que chamou a minha atenção, que eu já mostrei a vocês aqui no canal, eventualmente mostrando sobre Felipe Luiz, sobre Rodinei, principalmente sobre Rodinei, também acontece com os defensores, que é esse deslocamento médio, de tentar fazer a interceptação à frente, com isso eles saem. É perigoso, porque se você ficar pelo meio do caminho, abre um enorme clarão, como a gente observa na ocasião, é o Léo Pereira, mas eu trago essa imagem para vocês apenas para a gente ilustrar aquilo que já havíamos trazido. Então, é da característica do Flamengo, nessa última linha, os jogadores saírem para fazer uma perseguição média, baixa, e saírem dessa linha sustentada. Essa linha sustentada, ela não tem a obrigatoriedade de se manter sustentada. Haja visto algumas movimentações que a gente vê. E no primeiro tempo, uma jogada que, na minha opinião, influenciou diretamente no resultado e no contexto da partida, passa por uma interceptação absurda, monstruosa do Thiago Maia. O Léo Pereira erra o kick da bola, o Davi Luiz ele é bem driblado pelo Yuri Alberto, que ao finalizar de perna canhota, vem o Thiago Maia com um carrinho providencial e monstruoso que interferiu diretamente no resultado e nesse todo contexto. Então, uma partida grandíssima do Thiago Maia, que fez um muito bom jogo e, além disso, interferiu diretamente com essa intervenção na hora certa, no momento certo. Mais 2 pontos que temos a se destacar que podem ser repetidos no próximo jogo. A forma com que o Corinthians marca as bolas paradas defensivas. Hoje, o Corinthians é a equipe do futebol brasileiro que melhor marca bolas paradas defensivas. É aquele que menos sofre gols. Sofreu apenas um gol nos últimos 3 meses de escanteios. O Flamengo teve uma certa dificuldade e eu trago para vocês como é feito essa marcação. A gente vê nitidamente marcando por zona, protegendo a pequena área. Proteção esta que o Corinthians também tem muito na sua organização defensiva. Isso se chama, galera, densidade defensiva. E a gente observa, né, a quantidade de jogadores do Corinthians por dentro, fazendo com que o Flamengo jogue por fora. Mas aí está uma grande questão. O Flamengo foi um pouco mais que conservador no seu forte lado direito de profundidade e do lado esquerdo já é por característica. Então, com isso, concentrava ainda mais jogadores por dentro. A gente vê uma densidade defensiva do Corinthians muito forte, com isso tirando até mesmo o entre linhas e nem ficando praticamente setorizado num 4-1-4-1. Era um agrupamento de jogadores trabalhando por dentro. Logicamente, esta era a preocupação do Vitor Pereira e parece que esse plano dele, conservador, tímido, em alguns aspectos, deu certo para os primeiros 90 minutos. E o Dorival Júnior, não diferente, também adotou um certo conservadorismo numa parte do segundo tempo para que ambos querem então decidir próximos 90 minutos no Maracanã. Grandíssimo jogo, Flamengo e Corinthians. Se o Flamengo transformasse o seu volume em chances de gols, em oportunidades, mais do que isso, ter concretizado, estaríamos mais confortáveis. Mas, de qualquer forma, o Flamengo mostrou superioridade e agora é confirmar essa superioridade no Maracanã para levantar essa taça. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês. Mais uma vez aqui, ó, falo da garganta. Tá difícil. Amanhã espero acordar melhor, mas vamos lá. Forte abraço a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.